Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Vou fazer com vocês agora de cima para baixo. Hormônios hipotalâmicos, adenohipófise, neurohipófise. Então, o nosso hipotálamo também vai ter uma divisão como hipotálamo anterior e hipotálamo posterior, tá? Na parte ali anterior, nós vamos ter ali o núcleo paraventricular, tem a produção da ocitocina e do ADH. Nós temos no núcleo supraóptico também a produção do ADH e ocitocina. Na área preótica medial, vai estar relacionado com a baixa frequência cardíaca e baixa pressão sanguínea. Na área preótica posterior e hipotalâmica anterior, nós vamos estar vendo, né, a parte ali responsável por regular temperatura, relacionado ao cansaço, à sudorese. Na parte posterior, nós vamos ter o hipotálamo posterior, que vai estar relacionado ao aumento à pressão sanguínea, midríase, tremedeira, tá? No núcleo dorsomedial, nós vamos estar vendo a estimulação gastrointestinal. No núcleo paraformical, nós vamos estar vendo relacionado ao centro da fome, centro da raiva, aumento da pressão sanguínea. No núcleo ventromedial, nós vamos estar vendo o centro da saciedade. No corpo mamilar, nós vamos estar vendo a parte responsável pelo reflexo da alimentação, tá? Então, cada parte, cada cantinho desse hipotálamo vai ter uma produção, uma parte relacionada a um hormônio específico, a uma função específica no nosso organismo. Então, a gente vai conseguir determinar, né, que nesse hipotálamo a gente vai ter uma produção de determinados hormônios, né? A gente sempre falava lá quando a gente estudava na neurohipófise, que para esse hormônio ser produzido, por exemplo, para o hormônio do TSH ser produzido, ele precisa de um hormônio estimulador. Ele precisa de um hormônio estimulador. Cansaram de ouvir esse hormônio estimulador, né? E esses hormônios estimuladores vão ser produzidos lá no hipotálamo. Só que a gente também não tinha visto que o hipotálamo também é responsável por produzir hormônios inibidores. Então, assim como ele vai produzir hormônios que vão estimular a produção de determinados hormônios, ele também vai funcionar para produzir hormônios inibidores, para falar, chega, não precisa mais desse hormônio. Então, vamos produzir o hormônio X para bloquear a produção do hormônio Y. Mas nem todos os hormônios vão ter hormônios inibidores. Então, por exemplo, eu tenho lá GHRH, tá? Que vai ser o hormônio ali do crescimento. Esse hormônio, ele vai ter um hormônio inibidor, que é o GHRIH, tá? Então, ele vai ter a produção de um hormônio que vai inibir a produção do hormônio GHRH, que é o hormônio, né, que vai estimular a produção do hormônio GH, que é o hormônio responsável pelo crescimento, tá? Que vai atuar em todas as células ali do nosso organismo. Só que nós também vamos ter alguns hormônios que não vão ter esses hormônios inibidores. E eles vão trabalhar como feedback negativo. Lembra lá que a gente tem então o quê? Por exemplo, o nosso TRH, que é produzido lá no hipotálamo, ele vai chegar até a nossa adenohipófise e vai falar o quê? Vamos produzir o quê? Vamos produzir o TSH. O TSH vai ser produzido e secretado pela nossa adenohipófise, tá? E ela vai chegar até a nossa... o TSH vai chegar até a nossa glândula tiroidiana. E lá ele vai produzir o T3 e o T4, que são hormônios que vão estar atuando no nosso metabolismo. Porém, tá? O nosso T3, ele tem a função de, né, enviar o feedback negativo para o nosso hipotálamo, dizendo assim, opa, chega, já fui produzido, estou em quantidade normal, tá tudo ok, né? Então não precisa mais produzir o TRH, porque aqui na corrente sanguínea está tudo ok. Então essa percepção de quantidades de hormônios que estão na corrente sanguínea vão fazer com que o hipotálamo, tá, não produza mais esses hormônios. Então nós vamos ter esses hormônios que vão estar relacionados com esse feedback negativo e hormônios que vão estar relacionados com a produção de hormônios inibidores, certo? Então, nós vamos ter aqui o GNRH, que vai ser o hormônio liberador de gonadotrofinas, que são lá os hormônios FSH e LH, que vão estar, né, atuando sobre as nossas gônadas, ovários e testículos.
O TRH, né, como a gente falou, é o hormônio liberador de tireotrofina, que vai ser o TSH, que vai estar atuando sobre a nossa tireoide. O CRH, que é o hormônio liberador de corticotrofina, que é o ACTH, que ele vai estar atuando sobre o córtex adrenal, né? Nós vamos ter o GHRH, que é o hormônio liberador de GH, somatotropina, que vai estar todo o metabolismo, né, que é conhecido como hormônio do crescimento, vai estar atuando sobre todo o nosso metabolismo. E nós vamos ter, então, aí nesse caso, o GHRIH, que é o hormônio inibidor de GH. Agora, no caso, tá, da prolactina, nós vamos ter um caso diferente. A prolactina vai ser um diferencial. Por quê? Tem aqui PRF, que é o fator liberador de prolactina, PIF, que é o fator inibidor de prolactina. Por quê? Nós vamos ter a dopamina, tá? Sempre sendo produzida no nosso hipotálamo. Para quê? Inibir a prolactina. A prolactina só vai ser produzida, tá? Quando a dopamina parar de ser produzida no nosso hipotálamo. E isso vai ocorrer quando o nosso organismo, tá, perceber que há necessidade da prolactina de estar sendo produzida no nosso organismo. Por exemplo, uma mãe, né, gestante ali precisa estar próxima ali a ganhar luz, já dependendo do organismo da mulher, já pode ser produzido, ou, né, tá naquele processo de sucção de amamentação, vai ter essa parada de produção da dopamina para que essa prolactina seja secretada, tá? Então, essa prolactina só vai ser produzida quando a dopamina parar de ser produzida lá no hipotálamo, tá? Isso vai de acordo com, tá, o organismo. Isso pode ter interferência, tá, com os hormônios tiroidianos e também podem ter influência com o hormônio ali da ocitocina, né, do carinho, do afeto, né, do bebê, às vezes a mãe tá ali, né, então tudo isso tem relação com esses hormônios também, tá, mas esse é o diferencial desses hormônios. Então, o hipotálamo tem grandes funções. Ele tem regulação da adenohipófise, regulação da diurese, descida do leite. Ele é responsável pelo controle do sistema nervoso autônomo, regulação da nossa temperatura por estímulo local. Ele vai ter regulação da fome, regulação da sede, controle dos nossos comportamentos e das nossas emoções, ação regulatória indireta sobre o funcionamento da tireoide, adrenal, das gônadas, das glândulas mamárias e neurotransmissão nervosa auxiliar. Então a gente pode ver como esse hipotálamo tem uma grande função no nosso organismo. Sem hormônios, a gente tem uma desregulação comportamental, né, grotesca. Nosso funcionamento dos nossos organismos não teria, né, como funcionar sem os hormônios. Então, a função do hipotálamo ter um funcionamento correto é importantíssimo para a nossa saúde, para o desenvolvimento e funcionamento dos nossos organismos, tá? Então, ele é, bem dizer ali, um grande participante diário dos nossos comportamentos, das nossas funções. Então, eles são muito importantes para o nosso funcionamento, para o nosso organismo. Hoje a gente vai estar, então, relembrando no nosso nivelamento os hormônios hipofisários. Então, quem são esses hormônios? Esses hormônios, eles são sintetizados e secretados pela hipófise, que é uma glândula, tá, endócrina, que vai se localizar ali abaixo do hipotálamo, tá? Ela também é conhecida como um nome aí de glândula pituitária. Então, se você ouvir hipófise ou glândula pituitária, a gente sabe que a gente está falando da mesma coisa, tá? Do mesmo sistema. Então, a gente aqui consegue ver nessa imagem, tá? O hipotálamo, que é essa parte superior, e já logo ali, como se fosse uma gotinha, a nossa hipófise. Nós sabemos, tá, que essa hipófise é dividida em hipófise anterior, ou também conhecida como adenohipófise, e a nossa hipófise posterior, ou também conhecido como neurohipófise. Então, aqui nós temos o hipotálamo,
tá? E nessa região aqui do hipotálamo, como nós vimos na aula passada, que a gente relembrou também, né? Aqui é produzida os nossos neurônios, aqui ficam localizados, na verdade, os nossos neurônios, que vão secretar esses hormônios estimuladores ou inibidores que vão chegar até a nossa adenohipófise, né? De acordo aí com o adeno, a gente já vai relembrar quais são as funções de cada hipófise anterior ou hipófise posterior. E a gente vai, então, relembrar aqui quais são esses hormônios que são estimulados, né, por esses hormônios que são produzidos lá no nosso hipotálamo. Então, aqui, né, nós temos o nossos hormônios, só para a gente relembrar. Então, o nosso hipotálamo vai produzir lá os hormônios estimuladores ou inibidores que nós vimos na aula passada, que vão chegar, por exemplo, vamos comentar aqui primeiro da nossa adenohipófise ou hipófise anterior. Aqui, esses hormônios liberadores vão estimular e cada, né, hormônio em específico que é produzido no hipotálamo, chegando aqui na hipófise, né, ele vai estimular um hormônio de acordo com o que chegou ali na hipófise. Então, no caso, chegou o meu GNRH, ela vai aqui na hipófise, né, na adenohipófise, vai então ser produzido o meu hormônio FSH e o LH, tá? Que vai atuar, tá? Isso lá nas gônadas, todo o sistema ali do ciclo, né? De liberação de óvulos, espermatozoides, né? Da produção, né? Todo o ciclo ali menstrual da mulher. Então, chegou na hipófise o TRH, vai ser produzido, então, o TSH, que vai atuar onde? Na nossa glândula tiroidiana. Chegou do hipotálamo na nossa adenohipófise o CRH, a adenohipófise vai produzir o ACTH, que vai atuar lá na nossa glândula suprarrenal, tá? Chegou do hipotálamo o meu hormônio GHRH, vai ter então a produção de quem? Do GH, que vai estar atuando em todas as células, tá, do nosso organismo. Aqui tem os ossos, né? Porque é um hormônio do crescimento e ele está ativamente nessa fase de crescimento aí, do estirão de crescimento dos adolescentes. Então, é um hormônio ali produzido, tá? Na nossa adenohipófise. E a prolactina? Por que ainda não falei da prolactina? Porque a prolactina, ela vai ser constantemente produzida na adenohipófise se não tiver uma constância, tá, dessa produção lá no hipotálamo e liberação na adenohipófise da dopamina. Então, normalmente, sempre, tá, nós estamos recebendo aí uma quantidade diária de dopamina na nossa hipófise para que não seja produzida ali uma grande quantidade de prolactina. Caso isso ocorresse, né, caso não tenha a existência da dopamina aqui na adenohipófise, o que aconteceria, né? Nós teríamos uma alta quantidade de prolactina sendo liberado, né, diária aí pela adenohipófise e nós, né, por exemplo, as mulheres teríamos aí a produção de leite e não é isso que a gente quer, a gente só precisa da produção de leite quando necessário, caso, né, a gente tenha ali, no caso ali, um bebê para estar alimentando. Agora, nós temos o outro lado da nossa hipófise, que é a nossa neurohipófise ou hipófise posterior. Lá, nós vamos ter dois hormônios que vão ser secretados. Ah, professora, então isso significa que não é produzido na hipófise? Não, não é produzido na hipófise. Ele é produzido lá no hipotálamo pelos neurônios e vai ser secretado na neurohipófise. Então, nós vamos ter, sendo produzido lá no hipotálamo, a ocitocina e o ADH, tá? Ou também conhecido como vasopressina. Esses hormônios, tá? Quando produzidos lá no hipotálamo e secretados na neurohipófise, no caso da ocitocina, vai estar atuando nas glândulas mamárias, né? Em todo o sistema ali do útero da mulher, né? Todo o sistema ali de gestação vai estar presente, né? Esse fator de carinho, mas também é um dos fatores principais. A ocitocina aí é produzido tanto por homens quanto por mulheres, está relacionado aí aos prazeres, aos sentimentos, então é o conhecido do hormônio do amor.
o ADH ele vai estar atuando lá nos nossos néfrons, ou seja, no nosso sistema, tá, de regulação hídrica. Então, tá responsável aí nos nossos rins por essa reabsorção, né, dessa água. Então, conforme aí essa produção desse hormônio, né, nós temos aí uma reabsorção da água de volta para o nosso organismo, e o que não serve, né, é secretado pela nossa urina. Então, só para a gente relembrar, o TSH vai ter como ali, né, o seu liberador TRH, como eu comentei. O GNRH vai estimular a produção do FSH e LH, que vai estar ali atuando, tá, nesses hormônios aí das gônadas. O CRH vai estar estimulando a produção do hormônio adrenocorticotrófico, ou também conhecido como ACTH, que vai estar atuando na nossa glândula suprarrenal. Nós vamos ter o hormônio inibidor do crescimento, que é o GHIRH, tá? Ou também conhecido ali como somatostatina, que ele vai estar secretando, tá, esse hormônio quando precisa ali de um pause nessa produção do GH. Nós vamos ter também o hormônio inibidor da prolactina, né, que eu falei que é a dopamina. E quando não tem essa produção, a gente vai ter, então, a produção e secreção da prolactina. Vamos ter também, né, o GH, né, que vai ser produzido, né, quando necessário, e ele vai estar atuando em todo o nosso organismo, os músculos, fígados, cartilagem, ossos, tá? Em todos os fatores ali, em todas as células, ele vai ter uma participação muito importante. Nós vamos ter, então, o FSH, né, que vai estar ali todo no ciclo menstrual da mulher, estrógenos, né, desenvolvimento dos ovócitos, nos homens vão estar atuando nos testículos, na produção desses espermatozoides. O LH, né, que caminha junto ali com o FSH, vai estar atuando nessa secreção de progesterona e estrógeno também, além de atuar nessa, né, toda essa formação aí de ovulação, esse processo ovulatório. Nos homens vai ter uma grande função de estímulo dos testículos nessa produção de testosterona. E também agora nós vamos ter os hormônios produzidos na neurohipófise, que são a ocitocina e o hormônio ADH ou vasopressina. A ocitocina, né, como eu falei, ele é muito importante, principalmente para as mulheres, para essa saída de leite nas glândulas, mas ele também tem ali um processo de contração nessa região uterina, no processo do parto. Então, no momento que vai nascer, há uma produção maior de ocitocina, tanto que é muito importante esse contato do bebê no momento do nascimento, pele com pele da mãe. Há muito resultado nesse processo de ocitocina, tanto do bebê quanto da mãe, então há uma ligação, tá, entre os dois. O hormônio ADH, ele também vai estar ali responsável, tá, por toda a manutenção hídrica do corpo, ou seja, da hidratação da água produzida no nosso corpo, reduzindo então a produção de urina. Então a gente precisa de uma quantidade, né, de água para o nosso controle hídrico, né? Nós somos aí 75% de água, então nós temos água em todas as células, nós temos água, né? O nosso sangue aí é a base de água, né? É um líquido aí passando nas nossas veias. Se a gente não bebe água, a gente não tá regulando tudo isso, né? A gente precisa disso. Mas nós também precisamos de uma quantidade para excretar o excesso de toxinas e de coisas que estão, né, ali acumuladas nos nossos rins, né? Que a gente precisa eliminar isso para fora. Então, a gente precisa de uma grande quantidade sendo excretada na urina. Então, esse hormônio, ele tem todo ali o controle de absorção, tá, da quantidade certa de água. Então, é muito importante para a nossa saúde aí hídrica do nosso corpo. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje, para a gente relembrar aí esses hormônios. Então é isso, pessoal. Até breve.